Está gravando, tá? Ok. Uma boa noite a vocês. Estamos aqui para mais uma aula de Teologia Viva, né? E a minha parte hoje vai ser partilhar com vocês o Evangelho nas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, né? Eu gostaria de fazer, inicialmente, algumas colocações para a gente adentrar nesse assunto, porque é um assunto muito, eu diria, escasso nos dias de hoje. Como assim o Evangelho no Antigo Testamento? Como assim falar de redenção no Antigo Testamento? As pessoas têm aprendido a ler a Bíblia de uma maneira que Jesus não ensinou. Ouso dizer isso porque eu tenho visto em vários lugares, em vários ambientes, quando se faz uma interpretação das Escrituras, não se leva em conta o Evangelho na sua compleição, ou no seu sentido mais abrangente, que é o fato dele estar contido em toda a Escritura. E eu gostaria de começar a nossa aula hoje com a aula de hermenêutica dada por Jesus, que vocês conhecem muito bem, está no livro de Lucas, capítulo 24. Vou pegar minha Bíblia aqui, as nossas aulas vão ser sempre dedilhar da Bíblia, ok? Então, a gente precisa de Bíblia na mão o tempo todo. As Escrituras na mão. Então, eu gostaria de fazer essa colocação aqui inicial, me baseando, me fundamentando na fala de Jesus, lá em Lucas 24, o verso 44 e 45. Creio que todos conhecem muito bem esse texto, mas nunca é demais lê-lo. Olha a aula de interpretação das Escrituras que Jesus deu neste texto. Lucas 24, 44 diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Lembre, aqui Jesus está falando já ressurreto, mas ele havia ensinado isso antes, ok? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Interessante. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É notório que as Escrituras às quais Jesus se referia era o Antigo Testamento. Também é muito claro na fala de Jesus que ele está dizendo que todo o Antigo Testamento, todos os 3 blocos literários do Antigo Testamento, lei, profecia e os salmos ou escritos de sabedoria e poesia, falavam dele, se referiam a ele de alguma maneira. De maneira direta, de maneira indireta, mas sempre fazendo menção à redenção divina aplicada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ou seja, se referia a ele. Né? Você olhar a expressão grega desse texto, você vai ver muitas coisas interessantes, né? Periemu, ou seja, uma expressão que ele usa ali referindo-se a ele mesmo. Então, toda a lei, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, toda a profecia, que canonicamente falando, vai de Josué ao último profeta, contando com os livros que a gente chama de históricos, que na ótica hebraica não são históricos, são profético-históricos, primeiramente. Tem essa relevância. E os salmos, chamados psalmoi, que esses salmos, eles se referem aos livros de escritos de sabedoria e poesia, ou seja, as 3 porções, os 3 blocos literários de todo o Antigo Testamento versam sobre Jesus. Então, quando a gente está interpretando as Escrituras,
Por que que não é comum? Por que que não é usual as pessoas lerem o Evangelho no Antigo Testamento? Isso deveria ser algo comum, usual. Por quê? Porque Jesus, há mais de 2000 anos, ensinou-nos a ler a Escritura dessa maneira. Mas ao longo de 20 séculos, nós fomos criando categorias hermenêuticas que não são cristocêntricas, que são importantes, mas não têm um fundo cristocêntrico, e as interpretações das Escrituras, me refiro em especial ao Antigo Testamento, passaram por uma série de turbulências hermenêuticas, assim podemos dizer. Por quê? Porque não se enxerga, via de regra, o Evangelho no texto do Antigo Testamento, mas Jesus está ensinando a ler assim. Essa é uma preocupação que eu venho tendo há mais de 15 anos. Eu tenho notado que é escassa a leitura do Evangelho no Antigo Testamento. Por que eu falo do Antigo Testamento? Porque é o escopo da minha abordagem. Eu vou abordar o Antigo Testamento e o projeto versa que o Adriano vai abordar o Novo, ok? Mas eu gosto de provocar os alunos, até em sala de aula, muito isso, para que atentem para a hermenêutica de Jesus, para a interpretação que Jesus nos ensinou, que a Bíblia, né, já diria Harvey, é uma preparação para o Evangelho, uma apresentação do Evangelho e um convite à nossa participação no Evangelho. Mas onde começa o Evangelho? O Evangelho começa em Gênesis. Eu me refiro ao Evangelho no singular, e não evangelhos no plural, que são narrativas do Evangelho no singular. Esse é um princípio que nós precisamos retomar, e já tem muita gente fazendo isso ao longo dos 20 séculos de história cristã. Mas, infelizmente, não é a abordagem da maioria da cristandade. A hermenêutica cristocêntrica, infelizmente, ela não foi, assim, totalmente alastrada como deveria, propagada como deveria. E isso causou uma série de dificuldades interpretativas do próprio Antigo Testamento. De que maneira? Não vendo o Evangelho. De que maneira? Não vendo o movimento redentor de Deus. Não vendo a linha da dinâmica da redenção desde Gênesis até o limiar do final do Antigo Testamento, que adentrando já no Novo Testamento com o nascimento de Jesus. Então, eu quero retomar isso nesse nosso projeto de Academia Viva aqui, para a gente provocar, insuflar em vocês, em mim, essa leitura do Evangelho no Antigo Testamento. Porque é para ser algo comum, era para ser algo normal, corriqueiro, e não algo inédito. Infelizmente, temos poucas pessoas olhando para o Antigo Testamento como uma carta de redenção, e sim como um livro de regras, um livro de história, um livro... Então, a gente precisa descortinar essa hermenêutica cristocêntrica, voltar à tese de Jesus, trabalhá-la, propagá-la, difundi-la, porque foi assim que Jesus ensinou-nos a ler as Escrituras. Detalhe, quando Jesus falou isso aqui, a produção do Novo Testamento ainda não havia ocorrido. Então, claramente, obviamente, ele está se referindo ao Antigo Testamento, como ler a partir dele. Nós poderíamos nominar essa aula da seguinte forma: de Cristo para as Escrituras. De Cristo para as Escrituras. Então, do Evangelho da Redenção para o Redentor. Lendo a Bíblia a partir da pessoa e obra do Redentor. Começando aqui, eu quero expor 7 princípios a partir desse texto, fundamentado nesse texto aqui. Então, está claro para vocês que Jesus se referia ao Antigo Testamento e que
se referia a ele, está dizendo que todo o Antigo Testamento aponta para ele. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar: o que nós precisamos para ler um Antigo Testamento? Primeiro ponto, milagre. Como assim milagre? Milagre da revelação. Que milagre é esse? A revelação da pessoa e da obra de Cristo. Será que eu estou lendo nas páginas de Crônicas o quanto que Deus está apontando para a pessoa e obra de Cristo nesse relato sacerdotal? Será que eu estou lendo em Isaías isso? Será que eu estou lendo em Levítico? Todo aquele sistema sacrificial apontava para uma pessoa e para um sacrifício só? Será que eu estou lendo na narrativa de Êxodo que essa redenção operada por Deus, essa libertação operada por Deus, conduzia para algo bem maior do que aqueles fenômenos miraculosos ocorridos? Então, acho que a gente precisa retomar algumas coisas que são básicas, fundamentais, mas que têm sido ofuscadas por teorias atrativas, teorias, mas que têm uma certa nebulosidade, não tem uma objetividade, não tem uma simplicidade transformadora da hermenêutica cristocêntrica. Esse é um ponto aqui. Então, a gente precisa de um milagre revelatório. Um milagre operado pelo Espírito de Deus para me descortinar as Escrituras, para ler o Evangelho nelas. Onde está isso? No verso 45 que acabamos de ler. No relato de Jesus aqui, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, porque os discípulos não entendiam as Escrituras adequadamente. A base teológica dos discípulos era uma base teológica judaica. Era uma base teológica que apelava ao rabinato judaico, ali os mestres judaicos. Nem eles estavam lendo as Escrituras de maneira correta. Então, eles tinham uma leitura turva das Escrituras, culturalmente rica, mas hermeneuticamente desprovida da redenção. Esse é o ponto. Então, eles precisavam de um milagre, um entendimento. O milagre é o primeiro tópico da hermenêutica cristocêntrica. Milagre é o descortinar do Espírito. Milagre é quando o Espírito desvenda a simplicidade daquilo que Jesus estava falando aqui. Então, sobre esse alicerce, a gente constrói uma hermenêutica saudável, que é o que eu digo para os alunos em sala de aula. Você não vai nunca acertar tudo, mas você pode errar cada vez menos na interpretação. Esse é um ponto. Então, o milagre é o hermeneuta de Deus, que é Jesus sendo interpretado pelo seu Espírito. Então, o Espírito opera primeiramente o milagre, depois vem o método, depois vem o aspecto metodológico, procedimentar, depois vem o passo a passo, mas o alicerce é colocado pelo Espírito de Deus ao mostrar Jesus nas Escrituras, e a partir daquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Ou nós levamos a sério essa aula de Jesus, ou a gente vai ficar com a ideia que a gente pode interpretar a Bíblia melhor do que o próprio Jesus, como eu já vi gente se sentindo assim, achando isso, né? Não, estou com a hermenêutica tal, com a teoria metodológica. Tudo isso é adjacência. São ferramentas úteis, mas não são transformadoras. O que transforma a gente de dentro para fora é a hermenêutica operada pelo Espírito, apontando para Jesus como foco hermenêutico de Deus, para dizer quem Deus é. Essa é uma operação espiritual. Quem diz que interpretar e ler a Bíblia não é uma atividade espiritual, não entendeu a aula de Jesus. O verso 45 é muito claro. Alguém diz a você: ah, mas você está lendo as Escrituras, você está estudando. Isso não é uma atividade prática, tampouco espiritual.
Bom, depende do que a gente entende por prática e espiritualidade. Se a gente tiver um entendimento parco do que seja espiritualidade, a gente acha que espiritualidade é só sentir um frenesi, fechar os olhos e partir para uma suposta outra dimensão. Espiritualidade é algo que transforma a gente de dentro para fora. Saúde do Espírito de Deus incutida em nós, introjetada em nós. E isso começa na nossa leitura, no entendimento das Escrituras, tal qual Jesus ensinou aí. Abriu-lhes o entendimento, o fren, a mente, para poder entender as Escrituras, para poder entender o Antigo Testamento. Jesus sabia que os judeus não estavam lendo corretamente o Antigo Testamento, tampouco os seus discípulos, seguidores, não tinham aprendido uma correta maneira de entender a narrativa de Abraão, de Noé, de Moisés, de Adão, de Eva, e assim vai. Que toda essa realidade narrativa apontava para uma realidade redentiva. O Antigo Testamento é uma narrativa de redenção. A promessa do Evangelho começa em Gênesis 3,15, todo mundo sabe disso. É a profecia que vai fundamentar a palavra profética divina, que vai fundamentar a construção do Evangelho em todo o Antigo Testamento. Ou a gente passa por esse milagre operado pelo Espírito, ou a gente vai achar que a nossa, como eu já fui assim também, achar que a nossa teoria interpretativa é sempre o pulo do gato na teologia. Gente, isso é uma coisa que eu falo aqui para vocês de todo o meu coração. Vamos abrir os nossos corações para que o Evangelho ecoe dentro de nós através da ação do Espírito Santo. Aí sim, a gente vai com uma contundência maior, uma fundamentação absoluta para a metodologia e a prática da interpretação passo a passo. Aí a gente vai construir, não arquétipos do Antigo Testamento, mas a gente vai construir uma sólida passagem, uma sólida passada no fio condutor da redenção até Jesus. Eu tive o privilégio de ter aula com um discípulo de Martin Lloyd Jones. Ele dizia o seguinte: a mensagem do Antigo Testamento é Jesus virá. A mensagem do Novo é ele já veio e um dia voltará. Em síntese, essa é a hermenêutica de Jesus. As Escrituras dão testemunho de mim. Tudo que de mim está escrito. Lá em João 5,39, você conhece também, está dizendo, de outra forma, a mesma coisa. Então, tudo que Jesus fala, quem vê a mim vê o Pai, tudo que ele fazia era com a anuência divina da Trindade, era com o poder trinitário, poder do Espírito. Então, aqui, ele opera esse milagre do descortinar da hermenêutica bíblica cristocêntrica. Para nós temos muito mais informações do que os homens daquela época. Diria que nós temos mais conteúdos, entre aspas, teológicos, mais informações. Mas o que a gente está vendo as pessoas fazendo com isso? Será que isso está ecoando na pregação bíblica, nos ensinos bíblicos aí transmitidos? Mesmo na internet, você olha essas pregações e fala, mas cadê? Cadê o peso hermenêutico? Eu fico vendo gente fazendo rinha de galo teológica na internet. É uma perda de tempo total. Eu não tenho mais saúde mental para ficar acompanhando isso. Eu prefiro ver um jogo do que ver isso. Desculpa falar, mas não dá para ver. Tem gente aí brigando por picuinhas teológicas e não vai ali no fulcro da teologia, não vai na base hermenêutica dada por Jesus. Por quê? Porque o modismo é atrativo. Eu costumo dizer que só existe o youtuber porque existe o idioter.
Eu, youtuber, o cara 1 milhão de seguidores. Mas o que ele está dizendo? Uma aguinha desse tamanho. Mas é bonitinho. Gente, deixa eu não posso ficar revoltado na aula. Deixa eu voltar aqui para o conteúdo. Desculpa, às vezes a gente se excede por indignação. Me perdoe. Em respeito a vocês, vou me conter. Mas em sala de aula eu não me contenho, não. Eu falo algumas coisinhas. A Lu sabe disso. Então, milagre é a primeira tese do Espírito, amados de Deus. É a primeira tese. Permita que o Espírito descortine o Evangelho no Antigo Testamento, para a gente ver a beleza dessa hermenêutica cristocêntrica. Segundo ponto, uma coisa que a gente precisa fazer é a distinção entre palavra de Deus e escritura sagrada. Opa, como assim? Heresia? Não, vou explicar. Palavra de Deus é justamente isso que está fundamentado no verso 45, já lido por nós, do texto em questão. É descortinar, abrir o entendimento. Palavra divina é quando Deus se revela no modo transformador, no modo transformacional, no modo transformação. É quando a palavra produz impacto. Não é um texto falando, é Deus falando. O texto, a Sagrada Escritura é sagrada, é canônica, é histórica, é totalmente valorada, com todo mérito. Mas é um texto, é um escrito, é linguagem humana. Então, de novo, esse binômio. A tese de Deus começa com a linguagem divina, que é reveladora, palavra de Deus, logos. Palavra de Deus, palavra que transmite vida. Esse projeto aqui é para ser teologia vida. Coração precisa pegar fogo, mas um fogo de Deus, não um fogo estranho. E o fogo de Deus é mais do que equilibrado, é mais do que harmonioso. Ele é bondoso, ele é transformador. A palavra de Deus transforma a gente de dentro para fora. Palavra produz vida. Tudo que sai da boca de Deus produz vida. Mas, às vezes, a pessoa lê um escrito e não vê vida ali. Porque não passou pelo primeiro milagre, que é o descortinar do Evangelho nas Escrituras. Ok? Então, vamos lá, não perca isso de vista. Então, eu preciso do Cristo revelado, né? Por isso é de Cristo para as Escrituras, eu preciso do Cristo revelado, é o terceiro ponto, para então fundamentar o Evangelho nas Escrituras. Primeiro, de Cristo para as Escrituras, para encontrar Cristo nas Escrituras. Guarde isso. Tá? Essa é a transposição divina. Esse é o processo divino. Que é importante a gente atentar para isso. Cristo revelado, critérios bem fundamentados. Ok. Você pode usar a semiótica, você pode usar o histórico gramatical, o histórico crítico, você pode usar a metodologia que você quiser. Ela vai ser um artefato metodológico para você clarificar a sua explicação e exposição para as pessoas. Muito bom. Mas se você estiver bem ancorado no Cristo revelado e na palavra revelada, tudo isso terá o seu valor e a sua aplicabilidade. Fora disso, é só adjacência. É só letra. Tá? E vamos lembrar, palavra é uma coisa, texto é outra. A palavra fundamenta o texto, não o contrário. Tá? A maior sacralidade do texto bíblico é quem o produziu, quem o inspirou, melhor dizendo. É quem o praticou. Então, costumo dizer em sala de aula que a Bíblia não tem uma vírgula de teoria. Teoria é a gente que inventa. A Bíblia é o registro de uma prática de Deus, uma prática de redenção. Ela é um livro de redenção. Registro de redenção. Aí isso me passa a um outro princípio também. Então, o princípio do logos. Logos, palavra.
texto, registro. Logos é espiritual, texto é literário, é histórico. Carrega a cosmovisão dos escritores, das épocas, lugares, das culturas. Isso é importantíssimo, a gente entender isso. Uma outra coisa que eu também insisto bastante em sala de aula é que se estude a cosmovisão do texto em questão, do texto que você está pesquisando, interpretando. Você vai pegar um texto de Abraão com uma cosmovisão brasileira do século XXI. Nós somos cidadãos ocidentais sul-americanos moderninhos do século XXI. A nossa mente não trabalha como a mente desse pessoal. Eles não veem Deus como nós vemos. Onde é que eu vou achar evangelho nisso? Indo do fio condutor que é a hermenêutica cristocêntrica. Algo naquele texto vai apontar para o evangelho. Vai apontar para esse veio da redenção divina. Vai apontar para a realidade do Redentor. Então, o espiritual precede ao científico. O espiritual, que é a ação do espírito, tem que preceder, fundamentar o fazer científico, teórico, metodológico. É sério, mas ganha mais seriedade ainda quando tem a fundamentação de Deus. Concorda? Então, o que a gente precisa é desses princípios que nós estamos colocando, dividindo aqui entre nós, tá? Eu costumo dizer que a aula, ela precisa ser uma conversa, mas uma espécie de interlocução, precisa ser algo, né, que a gente interaja. Tem alguém aqui, Tairone, perdão, mandando recado, ou depois a gente vê, ou vê agora, você aqui no chat, né? Isso, tá. Ah, sim, o texto é a palavra, e não a palavra é o texto. Uhum. Na tradição verbal, quando não se tinha a escrita do evangelho, como podemos pensar essa ideia? Então, volto lá em Jesus. Essa ideia não é como a gente pode pensá-la, mas como que Jesus a transmitiu. Entende? Então, tudo aponta para o evangelho. Desde Gênesis capítulo 3. Deus pergunta onde está o ser humano no verso 9. No verso 15, ele descreve o processo da redenção. E no verso 21, ele redime Adão e Eva, que são os primeiros pecadores. Então, como que eu posso ver isso no texto? Porque está lá no texto. Porque a narrativa conduz, conjumina, se harmoniza com aquilo que o próprio Jesus está ensinando aqui em Lucas 24. Não tem como sair disso, a não ser que a gente queira enredar por alguns atalhos. E eu já enredei por muitos atalhos, e eles são bem perigosos, eles vão ofuscando, vão deixando a nossa hermenêutica mais turva. O que a gente precisa entender, existe um centro hermenêutico? Existe. Existe uma chave hermenêutica fundamental? Sim. Porque se Jesus não estava mentindo, Jesus não estava interpretando tudo errado a Bíblia, nós precisamos nos enredar pela hermenêutica dele, navegar pela hermenêutica dele. Ah, mas é simples. Sabe qual é o problema? É que o barulho da nossa mente é muito grande e às vezes, a gente gosta da complexidade. Eu já fui muito assim também. Mas vai chegando uma idade que você vai vendo que a simplicidade é a verdadeira sofisticação. Você vai vendo que ali há um poder transformador da simplicidade do próprio evangelho. Porque o evangelho é simples. Ele não é simplório, ele é simples. E nessa simplicidade, ele consegue abarcar toda a complexidade humana. Ele consegue ser maior do que qualquer complexidade humana. Alguns amigos filósofos aqui da UEL, né, às vezes a gente treina juntos também, lá do Departamento de Filosofia da UEL, 2 amigos queridos, e a gente fala assim, puxa vida, a gente vê no âmbito da própria filosofia
que às vezes a gente nem aprendeu a fazer pergunta direito. Essa que é a verdade, né? E a gente já vem com resposta para tudo. E olha, eu vejo filósofos falando isso. Gente, nós vamos até a página tal, a gente precisava ir além. Pois é, a gente não se permite a isso. Por isso que eu comecei essa aula falando do milagre. A gente precisa se permitir. Deus, abre a minha mente, abre o meu interior. Perdão, aqui um irmão já fez uma outra colocação. Eu tô parando assim para ver, porque para dar atenção para vocês aqui, interagir com vocês, tá bom? Em respeito a todos vocês. Jesus é a palavra tanto verbal quanto escrita. Nós é que às vezes... É isso aí. Separamos. Perfeito seu comentário, meu irmão. Obrigado aí pela sua contribuição. Eu gosto quando vocês contribuem com a aula, porque a aula é para vocês, né? A gente tem que trabalhar para vocês. Esse é o espírito da coisa. Você, N, teve comentário? Ô, professor, sei lá, desculpa, o Tairone, às vezes eu viajo um pouco na maionese, né? Mas eu acho assim, você falou que... Cuidado com a lactose. Então, o Tairone falou que Cristo é verbal e é escrito. Eu não consigo separar essas duas coisas, tá? Porque para mim, quando fala que Cristo é o verbo, não é o verbo no particípio, no gerúndio, não é não é esse conjugação, verbo. não é forma Sim, e modo exatamente. Sim, não é. é. Mais do que isso Não, que ele diz. não é. Que O verbo Cristo é a ação dele, é ele. Isso, é verbum dei. No latim é verbum dei. Então, assim, desculpa, Tairone, mas eu não consigo ver Cristo como verbo e escrita. Cristo é verbo no sentido de gente. Não, entendeu? o que eu entendi, Lu, é que ele disse que ele falou que é as duas. Não sei, Tairone, se você quiser se manifestar, meu irmão. Então, não, mas eu entendi que é os dois. Eu não estou contestando o que ele falou, porque quem sou eu? Mas a minha visão de quando fala que Cristo é verbo é porque ele é pessoa. Ele é Sim. ação, ele é tudo. É tudo. É É o verbo de escrita, Deus. então não tem divisória. Sim, senhora. É o que o senhor falou. Cristo a palavra é muito simples, e aí a gente quer complicar. Meu Deus, como a gente complica? É que, não, pronto, ele é. Sim. Acabou. Aham. Não existe adjacentes. Sim, mas ele explicou aqui, tá no chat, o irmão Tairone explicou para a gente aqui, entendi o que ele disse, mas ele explicou no chat aqui, se você quiser dar uma lidinha, Lu. Isso, no chat, ele explicou muito bem aqui. Realmente, é importante, uma coisa não há sem a outra, né? Não existe sem a outra, melhor dizendo. Então, mas Deus é tudo num só. Isso. Pronto. O verbo é um termo muito lato, muito profundo. Ele tem sentidos muito profundos, e o sentido aqui, divino, é o sentido daquilo que sai da boca de Deus. Isso é gerador de vida, entende? É ele. Eu não sou verbo. Não, você é produto do verbo. Entendeu? Né? Você é a criação dele. Então, faça-se, aconteça. Né? Então, tudo que sai da boca de Deus gera vida. É essa vida, né? Porque ele é vida. Exatamente. É um Deus vivo. Então, essa é a questão, sabe, Lu? Aí sim, o registro vira palavra, vira linguística, vira gramateus. Então, vira palavra, ok? Texto, vira texto. É que o texto que sai da boca de Deus é um texto que transforma. E o texto registrado também é inspirado pelo Senhor, né? Sim. Mas pode falar, você ia falar outra coisa? Não, já falei. Tranquilo. Não, é legal, eu gosto, eu estou me sentindo em sala de aula, porque quando a gente olha para a câmera assim, puxa vida, cada um está no seu lugar, tudo mais, a gente fica meio comedido aqui, mas eu quero fazer o máximo para a gente transformar isso aqui numa sala mais interativa. Claro, a gente tem que tocar o barco aqui, tem coisas, ok, mas o mais importante aqui
é o que Deus vai falar com a gente. É o que Deus vai gerar em nós. Isso, vocês, né? Ó, aqui o Tairone está dizendo, a confusão foi no momento de trazer o verbo escrito, né? Idolatram a escrita. Ah, sim, verdade. O pessoal pratica a bibliolatria, né? Isso. Ele é a vida, é verdade. O Tairone está dizendo aqui, está aqui nos comentários. Exatamente. A bibliolatria é pegar o texto e esfregar na cara do irmão e não amá-lo, né? A Bíblia está dizendo, na verdade, que sou eu quem estou dizendo. Mas aí o cara, no pretexto de fazer engolir a própria opinião dele para outras pessoas, né? Às vezes tem gente que faz isso, né? Se vale da Bíblia para evocar uma autoridade pessoal própria. Eu gosto muito do... Professor, só um desculpa. pouquinho. Tairone, não estou questionando você, tá? É que, assim, para mim, como é que eu vou dizer? Eu sei o que não, eu sei o que é não ter Cristo. Eu passei 40 anos da minha vida sem Cristo. Eu segui outra filosofia. Então, quando eu comecei a estudar a teologia com o pastor Silas, com o pastor Maurício, principalmente, apesar de ter um período já de conversão, eu vejo Cristo com uma simplicidade muito... Às vezes, por isso que eu falo, eu não vejo essa coisa toda, né? Essa complexidade de Cristo, porque eu não tinha o Evangelho, eu não conhecia o Evangelho. E quando eu fui entender o Evangelho, eu fui entender com esses mestres. Então, para mim, é tudo muito prático, é tudo muito simples. E aí eu fico confusa, né? Não é confusa, assim, no mau sentido, mas é que, às vezes, são coisas, assim, muito... Tem uma complexidade de Cristo que eu não consigo ver, porque para mim ele é muito simples, porque eu não tinha ele. Então é tudo muito simples. Ele é 2 e 2 é 4 e não tem contestação. Sim, tá Mas certo. eu não contestei você não, tá? E não estou brava também, é meu jeito de falar, preciso mudar, o Espírito Santo precisa me falar. Você não é brava, você é braba. Eu sou muito taxativa. O senhor me conhece, professor? Fica tranquilo, aqui a gente tem a liberdade, total respeitabilidade, né? Com certeza. E é isso. Ok, vamos continuar. Falou sobre a palavra escrita, assim, a outra colocação aqui do nosso aluno, o professor falou sobre a palavra escrita. É por isso o comentário, tá certo, tá certo. Não, tá, vocês estão convergentes, a gente está aqui só intermediando isto, tá? Uma outra coisa que a gente precisa ressaltar aqui, um outro princípio dentro disso que estamos abordando, respeito à palavra, só para salientar aqui, um adendo, eu estou fazendo essa aula dessa maneira hoje, mas nas próximas aulas, o que eu vou fazer? Eu vou adentrar em textos do Antigo Testamento, pontuais, dentro de uma dinâmica de redenção, e abordá-los com o viés do Evangelho, ok? Então, será o nosso roteiro, a nossa trilha será essa. Olhar para o Antigo Testamento e lê-lo na ótica do Evangelho, assim, já direto nos textos, tá? Que a gente vai colocar tanto da lei como da profecia e dos escritos. Então, a gente já tem separados aí quase uma centena de textos. Vamos ver o tempo, se vai dar. Acho que vai dar. Nós temos prazo para começar, não temos para terminar. Né? Então, vai ser um transcorrer para ler a Bíblia com essa ótica de Jesus, ok? Mas um outro aspecto que eu queria ressaltar aqui, que eu trouxe aqui para vocês, eu vou colocar tudo isso, já está tudo isso no slide, para passar e deixar disponibilizado na nossa plataforma para vocês, né, como conteúdo. É que eu gosto de tratar as coisas assim aqui, tá? Sem apresentar, mas cada um tem um estilo, né? Esse é o meu estilo. Então, uma outra coisa que eu vejo aqui dentro dessa questão do Logos, palavra, geradora de vida, e da questão do texto, registro do que Deus já fez e ensinou ao longo da história, tem um aspecto que eu gosto de colocar aqui. A questão espiritual, ela é contemplativa e vivencial. Ou seja, é algo que
nos impacta, é algo que mexe com a nossa interioridade, mexe com todas as nossas rachaduras e ranhuras de alma, nos cura por dentro. É uma palavra muito teoterapêutica, ela vai curar a gente. Por isso que ela é contemplativa. Contemplativo não é aquela ideia, né, de ficar olhando, né? Não é isso aí. O contemplativo é a contemplação a partir da vida de Deus. A partir dessa espiritualidade que vai gerando em nós essa sensibilidade divina, que vem do divino, que é de Deus. E essa contemplação, ela é vivencial. Ela é extremamente concreta. Ela não é algo assim, completamente inerente à realidade. Isso não é contemplação. Contemplar é ver Deus na nossa realidade de vida a partir do Criador da própria vida. Isso é contemplar verdadeiramente. É postura de adorador, de adoradora, de gente prostrada diante da revelação divina. Gente tocada por Deus. É gente preparada para tocar nas outras pessoas com o toque de Deus. Essa é uma questão que a gente não pode abrir mão. A espiritualidade está presente na hermenêutica cristocêntrica. Por isso ela é vivencial. E se ela é vivencial, ela é também geradora de transformação, ela é missional. Tudo que é vivencial a partir do evangelho torna-se missional a partir do nosso chamado e vocação. Uma coisa não é separada da outra, mas nós temos uma causa e um efeito. A causa é Deus, é a contemplação vivencial, experiencial da realidade de Deus. O efeito é o missional, é a ação missional. É ação evangelizadora, é ação verdadeiramente evangelística, é a encarnacionalidade da espiritualidade divina. Espiritualidade não é algo sem encarnação, sem vivência e sem concretude. Fulano é espiritual. Já ajudou alguém? Já matou a fome de alguém? Já foi orar com alguém num leito de enfermidade? Já abraçou uma criança em crise? Já ouviu mais do que falou? Nós estamos falando de coisas de concretude missional. Nós estamos falando da sensibilidade gerada pelo Espírito de Deus. Porque tudo isso está fundamentado naquilo que a gente entende por evangelho nas Escrituras. Quando o evangelho nos toca dessa maneira, há uma explosão dentro de nós, mas essa explosão, ela sai para fora. Ela é externalizada. Ela não é algo contido. Muita gente fala o dínamo de Deus, o dinamite de Deus. Bom, o dinamite de Deus está em chegar no próximo. Tem uma frase que eu guardei aqui para mencionar para vocês, se não me falha a memória, Søren Kierkegaard, ele dizia essa frase me impactou muito. Eu estou achando ela aqui para mencionar para vocês essa frase. Quer ver? É sobre... Está aqui. Achei aqui nas minhas anotações. Amar é aproximar o outro do amor. Amar é aproximar o outro do amor. Porque o amor divino é a única vitória sobre o nosso egoísmo humano. O amor divino é a única vitória sobre o nosso egoísmo humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hermenêutica cristocêntrica não existe o Deus para mim. Existe o Deus em mim para o outro. Nós estudamos para aprender, para poder servir ao próximo. Ensinar é servir, pregar é servir. Ação missional é servir.
Oração é prática, não é teoria. Um fulano está orando, está buscando a direção de Deus. Isso é prática espiritual. Isso não é teoria. Conexão com Deus jamais é teórica. Ela produz efeito, né? Dentro e fora de nós. Essa é a dinâmica divina. Então, se a nossa hermenêutica cristocêntrica servir só para aumentar o nosso cabedal teológico, nós não estamos falando de teologia viva. Nós estamos falando de teologia estéril, de teologia inócua. E disso, o mundo está cheio, a gente não precisa de mais. Eu não me proporia fazer um projeto como esse para ser mais do mesmo. Para ser mais do mesmo, eu estaria pedalando no Igapó agora. Que está um clima muito bom para isso. Entende? Então, a questão é, o pão que a gente come é o pão que veio do céu, que desceu do céu e alimenta e dá saciedade interior para a gente. Então, a gente precisa levar para o outro esse pão. A gente precisa levar para o outro. Só pessoas amadas por esse Deus se amam e amam ao próximo verdadeiramente. Fazer teologia de verdade é quando o outro importa para mim. Porque eu vi o quanto eu importo para Deus. E o quanto Deus se importa com cada um de nós. Então, gente, esse Deus amorável, amável e amoroso é o Deus que se revela na hermenêutica dita aqui por Jesus. O texto, né, cumpriu-se para que se cumprisse o que de mim está escrito, da minha pessoa, da minha obra. Ele se referia à sua pessoa na compleição do ser, a pessoa e a obra de Cristo. Então, o que a gente tem aqui é o poder da palavra de Deus para ser vivenciado em nossas vidas e vai produzir um outro aspecto que eu quero levantar aqui, uma inquietação espiritual. Esta inquietação espiritual vai aguçar mais ainda, olha o que eu estou falando, a nossa mente investigativa, a nossa mente científica da palavra, a nossa mente hermenêutica no sentido metodológico, ela vai acirrar mais ainda isso, porque ela vai ter um propósito nisso, vai ter um motivo nisso, vai ter a motivação divina do ponto de vista hermenêutico. Eu não quero interpretar para entender, eu quero interpretar para dividir, eu quero interpretar para partilhar, eu quero interpretar para melhor servir, para melhor pregar, melhor ensinar, melhor compartilhar essa palavra. Então, a hermenêutica cristocêntrica não é só uma nova moda hermenêutica, é a moda de Jesus. É uma coisa que Jesus ensinou a fazer. Jesus condensa todo o Antigo Testamento nele. Nenhum escrito de crônicas de reis tem o menor sentido para nós, se não apontar para uma redenção jesuana, uma redenção cristocêntrica. Não há sentido em investigar a história do povo hebreu. Para quê? Para saber o quanto eles erraram? Não. Eles erraram, mas para saber o quanto eles foram amados por Deus. E o quanto a gente, como igreja, sendo chamado Israel de Deus, é amado por esse mesmo Deus, dentro de um propósito fundamental que ele tem, que é nos chamar de volta para si. O nome disso é redenção, o outro nome para isso é evangelho. Então, o que nós temos aqui é a aula dada por Jesus nos capacitando a lermos o evangelho de Gênesis até o final das Escrituras. Eu vou me restringir ao Antigo Testamento, que é o meu escopo, minha área de abordagem, para não invadir também a abordagem do professor Adriano, que virá na próxima semana, com os escritos paulinos, com a teologia paulina, muito interessante. Ele vai ficar mais no viés do Novo Testamento. Mas uma coisa a gente tem que saber: não divida a Escritura. A Escritura é uma linearidade redentiva dentro de uma narração, né? Dentro de um texto de amor, uma narração amorável. Então, o que a gente precisa é só de uma
abordagem, depois outra abordagem, mas tudo dentro de uma mesma harmonia escriturística. Tá ok? Deixar isso bem claro, também para não ficar invadindo outras aulas. E aí, quero encerrar essa primeira fala minha aqui. Meu Deus, estou me excedendo demais. Eu ainda estou cortando aqui coisas que eu ia falar, mas que não vai dar tempo. O Vanuar, perdão. Oi, professor. Perdão, irmão. Eu quero fazer uma pergunta aqui, não é jogar gasolina no fogo, não, mas só quero saber o seu entendimento sobre. E é uma coisa talvez um pouco mais de julgamento do que... Mas, assim, percebo que a maioria absoluta do que existe aí como evangelho não tem essa preocupação do evangelho cristocêntrico. Certo? Isso, para mim, assim, não sei se é só para mim, de repente eu estou vivendo uma ilusão minha aqui. Tá, não sendo o evangelho cristocêntrico, como que a gente pauta a vida com Deus dessas pessoas que não entenderam isso? Por exemplo, eu não estava lá, mas meu irmão estava numa reunião de pastores, e quando falaram de Cristo no Velho Testamento, um pastor já bem antigo falou assim, eu não sei como é que vocês veem Cristo no Velho Testamento. E ele é pastor de uma grande comunidade. Ele diz, não consigo encontrar isso. Então, como que a gente vai tratar com isso? Porque, assim, eu sei que isso aqui, que nós estamos fazendo aqui, é a realização espiritual, é aquele que dá água na boca. Entende? Só que eu percebo que também somos a minoria. Entende? Então, você falou agora há pouco sobre... ele vai gerar em nós aqui essa... Poxa, eu escrevi aqui. Inquietação? Essa inquietação. Essa inquietação eu estou vivendo exatamente nesse momento. Entendeu? Por quê? Porque eu luto para ser cristocêntrico dentro das minhas limitações do meu conhecimento. Tá? Mas a inquietação é a seguinte, nós estamos vendo uma multidão que a maioria das pregações, elas são antropocêntricas, como o Teirone, né? Eu acho que é Teirone. Sim, o irmão falou aqui. Vamos colocar. Como que isso fica em relação à vida com Deus de fato, em relação à salvação? Não queria usar essa terminologia, mas essa é a minha preocupação. Olha, pastor Vanuar, né? Isso. Pastor Novaes, eu não sei, assim, como aplicar isso no caso que o senhor está testemunhando, ou da pessoa que o senhor conhece, de uma maneira assim... A gente não pode ser desrespeitoso com as pessoas, mas a gente precisa, às vezes, de uma certa contundência. É dizer, irmão, vamos abrir a Escritura e vamos ver se Jesus estava equivocado? Porque se a gente não está vendo Jesus no Antigo Testamento, é porque talvez a gente não esteja entendendo como Jesus se via no Antigo Testamento. Porque ele próprio disse isso. O texto que a gente usou é tão cristalino, né, ao dizer isso, o próprio Jesus afirmando isso. Então, é que isso também, irmão, às vezes a pessoa é vitimizada por um ensinamento desatento ao longo de toda uma vida. Isso precisa ser desconstruído. E quanto mais vai passando o tempo, é mais difícil essa desconstrução. Então, né? Porque isso, na minha visão, é exatamente o erro que os judeus cometeram em relação a Jesus. Entendo. Entende? Entendo. Ou seja, sem Jesus, o que a gente gera? Me ajuda aí se eu estou errado. Mas sem Jesus, a gente gera a hipocrisia. A religião hipócrita. Sim. Entende? Então, Sim. a minha preocupação ainda vai um pouco mais baixo, que é a preocupação assim, como é o relacionamento salvífico dessa pessoa que ela prega o antropocentrismo, que ela vive isso, ela acredita nisso. Eu estava numa reunião um dia que o cara disse que Deus estava preocupado com o tipo de tênis que a gente usar, que Deus quer que a gente use Nike, use isso, aquilo, aquilo outro. Uau! Entendeu? Então, isso não entra na minha cabeça. E não entra, eu gosto de Puma, de Adidas, então foi pecado. Oi?
Eu gosto de Puma, Adidas, estou em pecado, então, não gosto de Nike. Eu nem tênis uso, quase. Não. O irmão Então, mas Taiwan olha está dando um só. alerta aí. Mas é conga, que chute. É, Mas eu estou colocando assim, entendo, eu entendo. estou escrachando, Não, a porque gente minha ri, mas é preocupação era sério. maior em relação a quê? E Sim. a salvação desse povo? E a salvação das pessoas que ouvem isso, que acreditam? Não, mas, irmão, desculpa te interromper, mas a gente não pode, pastor, entrar nesse mérito, porque a gente não tem espiritômetro para medir a salvação, a presença do Espírito da pessoa. O que a gente tem que é falar sempre a verdade, mesmo que seja uma voz contrariada. Bom, bem-vindo ao grupo, porque para ser profético é necessário ser pró-evangelho, é necessário ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Quem precisa de cura é o antropos, não é o theos. Então, os doentes somos nós, os carentes somos nós. O nosso Deus é suficiente para nos curar das nossas manias, dos nossos apegos intelectuais, porque isso aí é um apego comportamental ou intelectual, do ponto de vista teológico, entende, irmão? Ou eclesiológico, talvez. Então, a pessoa, na verdade, que pensa assim, ela é uma vítima, e não é de si mesma. Infelizmente, é uma vítima de um aprendizado torto, um aprendizado tortuoso, que olha as páginas do Antigo Testamento, e isso eu quero bater fortemente no nosso curso, como não sendo o evangelho. Veja, quando se fala de evangelho, pastor, eu estou querendo dizer, o senhor sabe disso, acho que os demais aqui sabem disso também, né? Temos a consciência gerada pelo Espírito de Deus, de que o evangelho, eu estou falando no sentido mais amplo do termo evangelho, que é tudo aquilo que Deus faz em prol da nossa redenção. Essa é a beleza operacional do evangelho. É aquele evangelho que resgata a gente do pecado. E Deus está interessado nisso desde que a gente caiu nos nossos pais lá, Adão e Eva. Deus não mudou a estratégia. Eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, Deus só tinha um projeto, a criação. A redenção não é plano B. A redenção é um processo para voltar para a gente contemplar a nova criação, que não vai cair. Então, o projeto de Deus é um só. É o projeto da relação, o projeto de amar. Deus só sabe amar, mesmo na ira. Deus é assim. Então, quando a gente não está entendendo alguma narrativa do Antigo Testamento, é porque a gente não está usando o óculos de Jesus, o óculos hermenêutico de Jesus. Entende? Mas isso aqui que aconteceu, a pessoa pecou e Deus já castigou. Olha para o Novo Testamento, quando é dito que se você pensar, você já pecou. Tem gente que também isso decorre de uma interpretação equivocada do que significa lei. Mas sabe o que acontece, pastor? Desculpa eu te interromper. Não, imagina. É que eu estou assim, eu estou à beira do eu estou à beira do desespero, porque você chega nessas pessoas, bem-vindo, e você mostra, e aí elas olham e elas dizem como a gente ouvia, vou citar aqui, como a gente ouvia o catolicismo antigamente. Elas dizem assim: rapaz, você sabe que você está certo, mas eu creio assim, eu vou continuar crendo do jeito que eu estou. Aí é um desespero, você fala, meu Deus do céu. Existem várias Marias. Existe uma Maria que não tem formato. Existe uma Maria que está na mente. Existem vários tipos de idolatria. Inclusive a idolatria da palavra. É quando a palavra é mais importante do que o meu irmão, que é amado de Deus. Porque o próprio Cristo, né? Então eu não entendi o que é a palavra. Eu só entendi o que é a letra. E detalhe, uma letra muito mal interpretada. Via de regra. Infelizmente, irmão, nós vivemos no nosso país tão cristianizado, tantos milhões de ditos cristãos, igreja brasileira, mas nós vivemos a era do analfabetismo bíblico. E pode ter 350 anos de igreja, isso não importa, não é o problema. O problema é a falta da lucidez hermenêutica, a falta da lucidez espiritual, a falta do milagre operado por Deus. Tá? Eu não entendo, é mais bonito
É mais nobre eu dizer, não entendo essa passagem. É nobre. Deus não vai me penalizar por eu não entender, por eu mostrar a minha limitação humana. Mas as pessoas têm vergonha de serem quem elas são. Elas não deitam no divã do espírito para serem curadas. Esse é o problema. A não confissão. É que o irmão falou, a arrogância, ortodoxia morta. Por isso que a gente está num projeto de teologia viva. A partir da vida de Deus nas nossas vidas. Eu não sei em quem isso vai chegar. Mas eu torço, oro, para que intercedo, para que isso chegue ao maior número de pessoas, para a gente partilhar o pão. A gente aqui não é protagonista de nada. A gente só está dividindo o pão. A gente só está partilhando. Os professores aqui, eles são orientadores daquilo que Deus deu a eles para dividir, não para represar. Não é eu aqui e os irmãos ali. Não, 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 estamos aqui. Estamos, como diz a molecada, junto e misturado em Cristo. Enxertados na mesma videira. Recebendo da mesma vida. O que estamos fazendo é partilhar isso, uns com os outros. Tá? É um dos provérbios que eu mais gosto, um dos pronomes que eu mais gosto do grego do Novo Testamento é alelos, uns aos outros. Uns aos outros. Então, eu amo essa palavra que vem de Deus e eu respeito a Escritura inspirada por Deus e preservada por Ele próprio ao longo de séculos. Isso aqui demorou 15 séculos para ser, 1.500 anos para ser escrito, editado, copiado, preservado, chegado até nós. Né? A própria Bíblia, texto, já é um milagre literário. Digo isso sempre em sala de aula. Mas a palavra de Deus, aquela que transforma a gente de dentro para fora, que faz o nosso coração queimar de amor por Ele, por nós mesmos e pelo próximo, consequentemente, é algo assim que precisa mexer com a gente. Teologia para fazer a gente chorar. Teologia para fazer a gente ficar de joelho e dizer, Pai, tá aqui um arroz de terceira que o Senhor ama tanto, quebrantado. É isso, é para arder. Vocês vão ver, a aula do Silas deve ter sido isso, eu não pude assistir, que tinha um compromisso. Eu espero que a aula do Adriano evoque isso, esse espírito do evangelho, para que a gente chegue ao maior número de pessoas, porque é isso, para isso que esse projeto nasceu. Deus deu ao coração do mestre Silas, ele está partilhando com a gente, está partilhando com todos nós aqui, ele está encabeçando esse projeto, ele, Kleber, temos uma outra coordenadora também que está aqui, né? Na verdade, esse projeto aqui tem 3 chefes, o Silas, o Kleber e a irmã que é coordenadora aqui. Então, eu sou aqui um criado para servir vocês, tá bom? Eu quero agradecer imensamente. Cadê o meu coordenador? Ou a minha coordenadora? Tem um que está em Londres. A senhora está aqui no Brasil? Estou aqui no Brasil, Londrina. Ah, então tá bom. Eu não sei se eu vou deixar eu bato papo aqui, mas eu não sei. O nosso script é até Nós podemos encerrar a aula e pode continuar batendo papo. Tá bom, tá bom. Eu vou parar a gravação, encerrar a gravação. Tá bem, então. Então, eu digo alguma coisa, me despeço. Sim. Como que é o nosso protocolo? Você pode se despedir. Ok. E eu vou parar. Tá bom, eu quero me despedir de vocês, assim, shalom, aqui o irmão Tayone está falando, shalom, eu quero me despedir de vocês aqui, formalmente, na nossa aula aqui, espero ver vocês na próxima aula aqui, muitas mais pessoas com a gente, e é uma alegria poder partilhar do Evangelho com vocês aqui, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida, a família e o ministério de cada um de vocês em Cristo Jesus. Até o próximo encontro. E o Augusto quer dizer algo, Augusto? Então, professor Maurício,